Fala galera, beleza? Aqui é o Ayrton Santana e você está no canal da Comunidade Cristã Boas Novas. Hoje nós estamos aqui na Comunidade da Graça da Vila Carrão, cobrindo esse evento tão importante, né, que é os 70 anos da Portas Abertas. E eu estou aqui com o Marco Cruz, secretário-geral da Portas Abertas aqui no Brasil. É uma honra ter você aqui com a gente, né, e conhecer um pouquinho mais sobre a missão da Portas Abertas no mundo e no Brasil, né? Para quem está nos assistindo, Marco, e ainda não te conhece, não conhece o Portas Abertas, como é que você descreveria a missão Portas Abertas? A missão Portas Abertas é uma organização que desde o seu início, hoje a gente está celebrando 70 anos, trabalha para apoiar a igreja perseguida. A igreja onde as pessoas seguem a Jesus, mas não têm a mesma liberdade que nós temos, de expressão da fé, seja individual, seja na sua família, seja na sua comunidade, na sua cidade, no seu próprio país. Então a Portas Abertas desde o início apoia essa igreja. Como é que ela apoia essa igreja? A gente está aqui do lado com o nosso Fusquinha, que é emblemático. O irmão André, que é o fundador da Portas Abertas, ele começou contrabandeando Bíblias no Wellington, num Fusquinha, para os países do leste europeu, chamada Cortina de Ferro. Então ele contrabandeava Bíblias. Por quê? Naqueles países era proibido ter Bíblias, então ele entrava com um contrabando de Bíblias para distribuir Bíblias. Depois, o trabalho cresceu, começou a parte de treinamento de pastores e líderes. A gente sempre atende a uma solicitação da própria igreja. E aí outros projetos que aconteceram, isso faz mais de 70 anos, está completando 70 anos agora, sempre apoiando a igreja perseguida. Sim. Você sabe dizer mais ou menos quantos cristãos são perseguidos hoje? Hoje são mais de 380 milhões de cristãos perseguidos por causa da sua fé no mundo. Esses dados são baseados na Lista Mundial da Perseguição, que é um ranking da Portas Abertas, que classifica os 50 países onde os cristãos são mais perseguidos. Qual que você acha a importância da igreja saber sobre a igreja perseguida? A palavra de Deus diz, em 1 Coríntios 12, 26, que se um membro do corpo sofre, eu devo sofrer com ele. Se ele é honrado, eu devo me alegrar com ele. Como é que eu vou sofrer se eu não sei que o membro está sofrendo? Se ele enfrenta perseguição. Então, a importância é fazer com que a igreja brasileira conheça que existe uma igreja perseguida e a partir daí sofra com ele, por meio das orações, das contribuições. Então, esse é o papel principal. Tem alguma história marcante assim que você pode compartilhar com a gente? Tem várias histórias marcantes, mas como a gente está no momento em que a gente tem focado numa região, a região mais violenta contra os cristãos do mundo, que é a África subsaariana, que são os países na África que ficam localizados abaixo do deserto do Saara. Me lembro uma vez o testemunho de uma irmã, na época ela era casada, da Nigéria. O nome dela é um nome fictício, é Ana, por questão de segurança. E ela vivia numa região, Wellington, que era muito atacada por radicais do grupo extremista Boko Haram, que é um grupo islâmico extremista, radical. E ela soube que na sua região esse grupo tinha chegado. Ela pegou o carro e saiu dirigindo junto com o marido para pegar os 4 filhos, para colocar numa área segura. No caminho, eles encontraram um ponto de controle do exército da Nigéria. E ela falou, nossa, graças a Deus, um ponto de controle. Ao chegar perto, ela verificou que eram rebeldes, extremistas do Boko Haram com o uniforme do exército, mas já era tarde. Ela parou, eles pararam o carro deles, o marido desceu e um dos radicais perguntou para o marido dela, você é um muçulmano ou você é um infiel? Um infiel seria um cristão. Ele falou, nenhum nem outro, eu sou um cristão. Ele puxou violentamente o marido dela e apontou a arma e perguntou, você é um muçulmano ou você é um infiel? O que você responderia? Ele manteve a posição dele, ele falou, nenhum nem outro, eu sou um cristão. Ele foi executado na frente da irmã, da esposa dele, da Ana. Aí a Ana viu o marido ser executado, fizeram a mesma pergunta para ela. O que você é? Você é uma muçulmana ou você é uma infiel? Rapidamente ela pensou, se ela falar que ela era uma cristã, ela seria executada. Mas o marido foi fiel até a morte, eu também vou ser. E ela falou, nenhum nem outro, eu sou uma cristã. Deus, pela sua graça, permitiu que ela fugisse. Ela não foi executada, ela fugiu, mas ela entrou num processo de trauma. E ela entrou em choque.
resumindo a história dela, ela foi apoiada pela Portas Abertas, num trabalho de apoio pós-trauma. Hoje, há centenas, milhares de viúvas e órfãos na região, na Nigéria, que é o país mais violento contra os cristãos. Ela se recuperou. Claro que você vê o seu marido ser executado, a parte bíblica, né, que fala para a gente orar pelos nossos inimigos, que a gente deve amar. É muito fácil a gente falar aqui no conforto do Brasil, cidade de São Paulo. Ela teve que passar por esse processo de perdão. Eu visitei o Centro de Apoio Pós-Traumático na Nigéria, Centro de Esperança, Hope Center. E a nossa metodologia de passar por esse processo de restauração e cura, tudo começa com perdão. E aí, se a Ana teve a capacidade de perdoar alguém que assassinou seu marido, ela ficou viúva, com necessidades, a Portas Abertas atendeu e apoiou, ela foi restaurada. Se ela pôde perdoar, a gente também é desafiado a perdoar os nossos inimigos. Então, esse é um dos testemunhos que existem. Foi bom você ter falado um pouquinho de como vocês atuam. Se quiser dar um resumo de como, se não der para fazer de forma resumida, não tem problema, de como a Portas Abertas atua, né? Então você falou de centros de... A Portas Abertas continua, não mais no Fusquinha, mas fazendo contrabando de bíblias e materiais cristãos. Há muitos países onde é proibido ter a sua Bíblia, então a gente continua. Em alguns países a gente já tem acesso à literatura, já tem acesso à Bíblia, só que não tem treinamento discipulado. Então a Portas Abertas trabalha treinamento de pastores e líderes. Como eu falei, sempre em parceria com a igreja local, as necessidades do cristão local e levantadas por eles. Apoio pós-traumático em regiões de grandes conflitos. O apoio pós-traumático começou no Iraque e na Síria, com ataques violentos do Estado Islâmico. Então a igreja ficou traumatizada, precisou passar por isso. Hoje há centros de esperança na Nigéria e em outros países da África. Há também ajuda socioeconômica. A Ana, que teve seu marido morto, precisou de apoio financeiro para pagar a escola, uma cabra para produção de leite, queijo para subsistência. Então ajuda emergencial, cestas básicas, microcrédito. Eu visitei vários desses países, mais de 40 países, mas no Iraque o microcrédito é uma ajuda para os cristãos que eram refugiados a abrir o seu negócio. Então eu fui a uma barbearia, eu fui a uma confeitaria, eu comi num restaurante que tinham 3 famílias de cristãos refugiados, produção de apicultura e mel, e ações também de advocacy, né? Ações institucionais que vão dar visibilidade a uma causa. Então a Portas Abertas trabalha nesse espectro que começou com Fusquinha no contrabando, hoje a gente atende de forma mais ampliada, mais holística. Muito bom. O que a Igreja Livre pode fazer para apoiar e ajudar a causa? Olha, a gente fala do ID da igreja perseguida. O primeiro pedido do cristão perseguido é a intercessão, é a oração. Então você que está me ouvindo, meu irmão, minha irmã, se um membro do corpo sofre, você deve sofrer com ele, é sua responsabilidade. Então, comece orando. O primeiro pedido do cristão perseguido é a oração. E a oração, deixa eu já corrigir para você não orar errado, não é para que acabe a perseguição, mas é a oração de Pedro e João em Atos 4. Orar para que o cristão persevere na fé e ele seja sal e luz e testemunho. Então, intercessão é o ID, intercessão, doação e encorajamento. Doação para os projetos de apoio da Portas Abertas, visitando o nosso site, as nossas mídias sociais, você vai ver vários projetos. Encorajamento. Nesse momento a gente tem uma campanha global em favor da igreja na África subsaariana, que é a região mais violenta contra os cristãos. É a campanha Desperta África. Então a gente tem uma petição, tem até uma árvore aqui para você botar pedidos de oração. Então o encorajamento da igreja na África subsaariana, campanha de cartões, a petição. Então é o ID, interceder, doar e encorajar. Muito bom. É bom dizer que no site da Portas Abertas, você clicando nos países, você consegue ver, né, qual é o nível de perseguição, o que tem ocorrido por lá e até os pedidos de oração, né? Exatamente. Né? Todos os anos, há mais de 30 anos, a Portas Abertas elabora a Lista Mundial da Perseguição, que tem o ranking dos 50 países mais perseguidores aos cristãos. Ali tem um perfil de cada país. A situação da igreja, a situação do país e pedidos de oração específicos e projetos de apoio. Então, clica lá na Portas Abertas, dá uma googada, aí você acha portasabertas.org.br e você tem acesso ao perfil dos países da lista. Marco, muito obrigado aí
por esse tempo com a gente. Dá um Eu abraço. agradeço pela oportunidade. Ela é muito importante para nós. Amém, amém. Em nome de Jesus, estaremos junto com vocês sempre. Tá, joia. Beleza, Obrigado gente? pelo espaço. Então, ó, visitem, né, as redes sociais e o site da Portas Abertas, beleza? A gente vai deixar na descrição aí. Visita lá, vamos encorajar, doar e orar por aqueles que necessitam, beleza? Não se esqueçam que a igreja perseguida é a nossa igreja, beleza? Jesus buscará uma noiva, não várias. E ela é parte do corpo de Cristo. Olá, meus queridos irmãos, tudo bem com vocês? Aqui é o Ayrton Santana e você está no podcast Boas Novas na Mesa. E hoje nós temos um convidado muito especial, o pastor Fred Williams. Nós estamos aqui cobrindo um evento da Portas Abertas, né? Comemorando 70 anos da Portas Abertas Global. E hoje nós temos o prazer de receber você. Muito obrigado. Thank you very much. Thank you. A primeira pergunta que nós gostaríamos de saber é: quem que é o Fred Williams? First question is, who is Fred Williams? I wonder all the time. Eu penso sobre isso o tempo todo. Well, Fred Williams is a filmmaker, a storyteller, someone who follows Jesus, but also somebody who has a burden to amplify the voice of the persecuted church, particularly in the voice of the church in northern central Nigeria, where I live for many years and where I feel that I am called to. Ok, Fred Williams é um produtor de filmes, é um roteirista, é um seguidor de Jesus Cristo, com um chamado para amplificar a voz da igreja perseguida, especialmente no norte da Nigéria, onde ele morou e onde ele tem esse chamado. Uhum. Eu vi que você não mora mais na Nigéria, mas você volta para lá recorrentemente, né? Qual a sensação de voltar para um país que é tão perseguido, né? Que a perseguição aumentou de maneira assim grande? I've heard that you don't live in Nigeria, but you keep going there. And how does it feel like going back there and see the persecution, such hard persecution? I never lived outside Nigeria as far as I was concerned. I moved to the UK, but Nigeria has always been home and will continue to be home for me. Eu nunca saí da Nigéria, vamos dizer assim, porque eu já morei no Reino Unido, mas a Nigéria sempre ficou no meu coração. So I'm both British, I carry a British passport and a Nigerian passport, but I see myself as a missionary to the UK while Nigeria is home. Eu tenho ambos passaportes, britânicos e nigeriano, mas eu me vejo como um missionário, onde a missão é na Inglaterra, o lar é na Nigéria. So it breaks my heart when I see what is happening back at home. Some of the killings, not just killings that are easy to talk about. No killing is easy to talk about, but horrific killings are going on in Nigeria right now. Então, toda vez que eu volto para casa, isso quebra o meu coração, parte o meu coração de ver essas matanças, esses assassinatos horrorosos que estão acontecendo lá. Just 3 weeks ago in a village called Yelawata, over 200 people were slaughtered like animals. Apenas há 3 semanas atrás, num lugar chamado Yelawata, mais de 200 pessoas foram assassinadas como animais. They pushed 40 people into a house, set the house on fire, set them on fire. After they shot some of them, it was just horrible. Eles colocaram 40 pessoas dentro de uma casa, incendiaram a casa. One of my cameramen was there recently, and he was so traumatized because he saw that not only did they slaughter the children, some of the children, they cut their heads off and went off with their head, set them on fire. It is horrible. Um dos cameramen que me acompanha esteve lá e estava falando que eles não só mataram as crianças, né, massacraram as crianças, eles decapitaram suas cabeças. Foi horroroso. This kind of carnage is going on in Benue State, is going on in Plateau State, is going on in Southern Kaduna and some other areas. Esse tipo de carnificina está acontecendo no estado de Benue, em Kaduna, no Plateau e em outras áreas. The world is not hearing about this enough. There is a muted silence. It's as if they don't want to hear about what is happening.
O mundo não está ouvindo falar sobre isso. Está sendo mutado, está sendo calado isso. E muita gente não quer ouvir falar sobre isso. So I'm heartbroken when I see the killings, but my heart rejoices when I have the opportunity to speak to people like you to amplify the voice of the persecuted church in Nigeria. Então, meu coração fica partido quando eu vejo os assassinatos, mas ele se regozija quando eu vejo pessoas como vocês que vão amplificar a voz do que está acontecendo. That's why I'm here in Brazil, to be a voice for the voiceless. É por isso que eu estou aqui no Brasil, para ser uma voz para aqueles que estão sem voz, sem poder falar. Sim, glória a Deus. A Nigéria tem aumentado, sim, né, o nível de perseguição. A gente queria saber por que isso está acontecendo. Why the persecution is increasing in Nigeria? It's increasing because it's not being stopped. The ideology that is fueling the persecution mixes politics and religion. Porque ela não está sendo interrompida, ela não está sendo parada. E então a ideologia que está dando combustível é política e religião. It is not a local communal clash between farmers and herdsmen, but a global growth of terrorism. Não é uma coisa comunitária ali entre fazendeiros e pastores de cabra. Na verdade, é algo global que está acontecendo. Nigerians don't produce AK-47s, they don't produce drones, they don't produce helicopters. All of this is happening. Where is the funding coming from? Where are the equipments coming from? This is not just a Nigerian issue. A Nigéria não produz AK-47, não produz drones, não produz aparelhagem de guerra. Então, de onde isso está vindo? Isso está vindo de fora. So until the secret agendas that they are perpetuating is exposed, it will continue to grow. Então, por causa dessas pautas secretas aí, é que as coisas estão crescendo. The killing of Christians is not politically commercial news. E o assassinato de cristãos não é notícia comercial. And so big news channels are minimizing the extent of the killings. Então, os grandes canais estão minimizando a extensão desses assassinatos. They say herdsmen and farmers are fighting, but I am not a herdsman and I'm not a farmer. Why was I attacked? Eles estão falando que os fazendeiros e os pastores de cabra estão brigando, mas eu não sou nenhum nem outro, eu não sou fazendeiro nem um pastor de cabra. Então, e por que eu estou sendo atacado? Why was my church attacked? Why are communities being attacked? Por que a minha igreja foi atacada? Por que a nossa comunidade está sendo atacada? The first victim of these attacks many times are Christians because the Christians are not violent. Então as vítimas, na maioria das vezes, são os cristãos, porque os cristãos não são violentos. Unfortunately, though, there will be reprisal killings because the people are getting tired. Infelizmente, também tem matanças do outro lado, porque as pessoas estão ficando cansadas. And that is why our work here is very important, because people's hearts is being filled with darkness, hatred and vengeance. Por isso que nosso trabalho é importante, porque o coração das pessoas estão ficando cheios de vingança, de sentimento de vingança, de fúria, de ódio. I was like that myself. I was filled with hatred and bitterness and vengeance, but God touched my heart. Eu estava assim eu mesmo, cheio de raiva, de ódio e de sentimento de vingança, mas Deus tocou meu coração. That's my story. Essa é a minha história. Em relação aos familiares, as pessoas que estão lá, o que você acha que tem fortalecido para que elas prevaleçam e continuem ali clamando o nome de Jesus? Talking about family members and people who are there, what has strengthened them to keep the faith and keep with the name of Jesus, praising the name of Jesus? There's something about persecution that deepens your faith. Tem algo na perseguição que aprofunda a sua fé. I have to say though that a lot of people have left the faith. Tenho que dizer que, infelizmente, também algumas pessoas deixaram a fé. Many young people are angry and they're saying that they tell us to turn the other cheek and then they kill us as we turn the other cheek. We are tired of this kind of religion. Então, os jovens que ouviram aquele dito que diz, dê a outra face, se cansaram disso. Eles falam, como que a gente pode dar a outra face com toda essa morte? One of the impact of terrorism is that not only do you now have to re-evangelize the unreached, but the previously reached can be radicalized by the hatred. Então, dos desafios é que você não tem que evangelizar aqueles que não foram alcançados, mas você tem que
reevangelizar aqueles que foram alcançados por causa do ódio que tomou conta deles. That is why organizations like Open Doors must continue to do the important work they're doing. Por isso que organizações como a Portas Abertas têm que continuar fazendo o trabalho importante que estão fazendo. That's why the kind of work you are given the opportunity to hear today is very important, because when these people feel people are speaking for them, there is hope. Então, essa também é a importância do seu trabalho, porque quando as pessoas percebem que elas estão sendo ouvidas, que alguém está falando em nome deles, há esperança. But in the midst of the carnage, there are few Christians who are standing strong and who believe that only the love of Christ can transform a heart of hatred. Mas há também no meio dessa carnificina toda aqui muitos cristãos que permanecem firmes e que acreditam que o amor de Cristo pode prevalecer esse ódio. We are all on a journey, on a sojourn of forgiveness and mercy. Nós estamos nessa jornada, todos nós nessa jornada de perdão e misericórdia. And that's why it's important we speak for people, because if we say drop the gun, then you must pick something up. I picked up a gun when they attacked my church. Por isso que a gente tem que falar com as pessoas, porque você simplesmente falar, larga a sua arma. Eu mesmo peguei uma arma para defender a minha igreja. But I discovered that there's something more powerful than the gun, and that's the love of Christ. Mas eu descobri que tinha algo mais poderoso que uma arma, que é o amor de Cristo. So I've put the gun away. I still shoot, but not with a gun now, with a camera. Eu coloquei a arma de lado, quer dizer, eu continuo dando disparos, mas não com a arma, com a câmera. So I tell the stories of love, of forgiveness, of resilience, of building when others are destroying. Então eu conto histórias de perdão, de resiliência e de construção enquanto outros estão destruindo. Love is more violent than terror. O amor é muito mais violento que o terror, mais forte. That's my story. Essa é a minha história. Desde o início da conversa, você disse que saiu da Nigéria para fazer missão na Inglaterra, né? Geralmente, você quer que eu vá pausando? Não, pode ir. Geralmente, a Igreja Ocidental acha que ela acredita que ela está ajudando muito mais, né, do que ao contrário. Então, o que você poderia dizer, o que o Brasil poderia aprender com a Igreja nigeriana? So, since earlier in this talk, you mentioned that you were a missionary in the UK. Okay, so wrapping it all up, what can people like us in Brazil learn from all that? The church is one. The Church of Christ is one. There's only one body. A igreja é uma. A igreja só há um corpo. When one part suffers, the other suffers as well. Quando uma parte sofre, a outra também sofre. We must learn to suffer with the suffering church. Nós precisamos aprender a sofrer com aqueles que sofrem, com a igreja que sofre. When I go about sharing these stories, sometimes I bring my phone and I look at the pictures to remind myself why I'm here in Brazil. Então, quando eu vou em alguns compromissos, eu pego o telefone e vejo algumas fotos para me lembrar do que é que eu estou fazendo aqui no Brasil. I remind myself why I'm in the UK and why I have the opportunity to speak for a villager in Plateau State. Eu me lembro, então isso me lembra de por que eu estou no Reino Unido e por que eu estou tendo a oportunidade de falar em nome daqueles moradores dos vilarejos. One of the lessons we can learn from this is that the church is one and we must not neglect each other. The joy that I feel when I know that this is going to go out to thousands and millions of people, I cannot measure it. A gente tem que entender que a gente é um só e tem essa alegria que eu sinto quando eu sei que isso vai alcançar milhares, né? Eu não consigo nem mensurar essa alegria. Então a gente tem que entender essa unidade. Now I know Em outras palavras foi isso. I know we're not alone. Now I know that there are other Christians that are praying. Eu sei que nós não estamos sozinhos, agora eu sei que outros cristãos estão orando. So as we share these stories, what we can do and learn is we can learn to pray for the persecuted church. Então, enquanto compartilhamos, o que a gente pode aprender? A gente pode aprender a orar pela igreja perseguida. We can learn to support organizations like Open Doors that bring churches and people together. Nós aprendemos a apoiar organizações como a Portas Abertas que une igrejas e apoiadores. We can sign the petitions, like we have a petition called Arise Africa. We want to get 1 million signatures. Nós podemos assinar a petição, nós temos uma campanha, uma petição de uma campanha chamada Desperta África, e o nosso objetivo é atingir 1 milhão de assinaturas.
We can volunteer with Open Doors, and we can begin to share even in churches and other small congregations and network the voice. Isso. Eu lembrei que agora que ele tinha falado também que a gente não podia negligenciar isso. E a gente pode ser um voluntário e juntar as vozes, né? Juntar as vozes. We can use our creative abilities to communicate the story in music, Nós podemos usar a dance, nossa habilidade criativa para comunicar as histórias em música, em dança, in theater, in government policy, in education. no There's so many teatro, things. nas políticas do governo, na educação, em muitas áreas. There are ways you can be a voice that I cannot be because your voice is different from mine. Há maneiras que você pode ser uma voz que eu não posso ser, porque é diferente, a sua voz é diferente da minha. But we can share the same passion for the persecuted Mas nós church. podemos compartilhar da mesma paixão pela igreja perseguida. That's a lesson that will bring us all together. Essa é a lição que nos une. I can share a quick story with you. I don't know how much time we have. Eu posso compartilhar uma história contigo, eu não sei quanto tempo a gente tem. When they attacked our church in Jos Quando eles atacaram a nossa igreja em Jos, and they set the building on fire, e eles incendiaram o prédio, I'm the pastor of an evangelical church. eu sou pastor de uma igreja evangélica. Across the road from the church is a Lutheran church. Do outro lado tinha uma igreja luterana. I've been there for over 12 years. I never stepped into the Lutheran church. Eu estava ali já há 20 anos, eu nunca tinha ido naquela outra igreja. But when they set our church on fire, it was the Lutherans that came out to put the fire off. Mas quando eles incendiaram a nossa igreja, foram os luteranos que vieram para ajudar a apagar o fogo. When the militants came back to attack, we were defending the Lutheran church because they've already destroyed our church. Quando eles voltaram para atacar, a gente estava defendendo a igreja luterana porque eles já tinham destruído a nossa. So for 2 days, we defended the Lutheran church. Por 2 dias, então, nós defendemos a igreja luterana. And on Sunday, the priest said, can we have a combined service together and worship together since you don't have a place of worship? E no domingo, o sacerdote deles, o pastor deles, já falou: a gente pode fazer um culto combinado? So he said, you preach and I preach. Ele falou: você prega e eu também prego. And my message was about 5 minutes. E a minha mensagem durou cerca de 5 minutos. I said, shame on us because we've been together and we never knew we were one, calling on to Christ. Vergonha nossa, porque nós estivemos juntos aqui e nós nunca nos demos conta que a gente era um. But when the militants Único chamado em Cristo. when the militants attacked us, Mas quando os militantes nos atacaram, they didn't care whether we're Lutheran or evangelicals. eles não se importavam se a gente era luteranos ou evangélicos. They saw Christ in us, Eles viram Cristo em nós. and we did not see Christ in us. E nós não vimos Cristo em nós. Persecution will make the Christians come together A perseguição faz com que os cristãos se unam and focus on the big picture, which is Christ, e foquem no que é para ser focado, que é Cristo. not our No que differences. é maior, não na diferença. So that's very powerful in itself. E isso é poderoso em si mesmo. Thank you. Obrigado. Nós agradecemos pessoas como o senhor, porque People like you, sir. nós da Igreja Livre temos um prazo de validade. Um dia a perseguição virá para todos. Because we from the Free Church, we have an expiring date. E é o que você disse, né? União de propósito. Because persecution will come to us, so our date is expiring, and that's what you said. Sooner or later, as long as we stand for righteousness, persecution must come. Mais cedo ou mais tarde, enquanto a gente permanece na justiça, a perseguição vai vir. And that's why we must stand as one. Por isso que a gente deve ser um. Quando a seu propósito se conectou ao Portas Abertas, ou quando você conheceu a Portas Abertas, como foi essa história? When did you connect to Open Doors? When did you first meet them? What's the story? I've been speaking for Open Doors at least for about 4 years across 5 countries. Eu estou falando pela Portas Abertas pelo menos há 4 anos em alguns continentes. So I've spoken in Germany, in France, Alemanha, Netherlands, França, Brazil, Holanda, the Brasil, UK. Reino Unido. But I did not know that Brother Andrew was linked. I've always followed Brother Andrew's story with Smuggling Bible, and I never knew it was the same organization until recently when I went to the Netherlands. Mas eu não sabia que o irmão André tinha a ver com isso. Eu já tinha lido o livro do irmão André, conhecia a história do irmão André e recentemente que eu conectei, que percebi que ele estava conectado, era da mesma organização. Indeed, there are no closed doors, so that's been my Na story verdade, não há portas fechadas.
Como é para você, o que significa fazer parte, né, desses 70 anos? Porque você está fazendo parte, né? Como é que o que significa para você fazer parte dessa história da Porta das Abelhas? What does it mean to you to make part of this story? Today we are celebrating the 70th anniversary of Open Doors. I think What does it mean to you to make part of it? this is part of my purpose in life. É parte do meu propósito na vida. I stumbled on it, but I see now that it's very important that we teach the church how to live for Christ, how to die for Christ, how to speak for Christ. Eu entendi e quão importante é para a igreja viver por Cristo, morrer por Cristo e falar por Cristo. And that's part of why I think this is such a special opportunity, because there are so many powerful stories. The persecuted church loves in a way that no other person can. E por isso que eu achei que isso é especial, que a igreja perseguida ela ama de uma maneira que outros não conseguem. The pain of persecution brings out the fragrance and the pleasure of Christ. A dor da igreja perseguida brings out The pleasure and the fragrance, like a perfume. a fragrância e o prazer, o deleite em Cristo. You know, if you crush this plant now, you will feel and experience its fragrance. Sometimes until there's a crushing, there's no fragrance. Se você amassar a plantinha, você vai sentir a fragrância dela. Então, às vezes, se não tem pressão, você não sente a fragrância. So it's painful, but it's beautiful. É doloroso, mas também é bonito. Because everything else is crushed out, and what we are made of is Christ. It will come out. Então, quando algo é esmagado, é uma forma de Cristo sair. I'm not there yet. I'm still early in my journey, but it's such a pleasure to Eu não speak out. cheguei lá ainda. Eu estou na minha jornada. It's Mas é um privilégio, um prazer estar nessa. It's an honor to speak for the church. É uma honra falar em nome da igreja. Algo específico que nós podemos orar pela Nigéria nesse momento? Is there any specific prayer point that we can have for Nigeria at this moment? Pray that we will be Ore para que nós witnesses that have experienced Christ. sejamos testemunhas que experimentam Cristo. That will not just speak empty Que nosso falar não seja vazio, seja of apenas Christ. falar. So instead of speaking for Christ, that we will speak as Christ. Que nós não falemos de Cristo, mas que falemos como Cristo. There's too much diluted Christianity in our countries. Tem muitas coisas do cristianismo no nosso país. Too much noise, very little sound from the throne room. Muito barulho e pouca essência. Pray that in the midst of the pressures, the treasure of Christ will come out. Ore para que no meio dessa pressão, o tesouro de Cristo saia. It's not a popular prayer, but we want to see Christ lifted high in our hearts. Não é uma oração até popular para que a gente veja Cristo no nosso coração. That's all our goal. He's the destination. Ele é o destino. É para onde a gente vai. É tudo sobre ele, né? It's all about him. Yeah. Qual mensagem final você pode deixar para a igreja? What's the final message you leave for us, for the church? Love is more violent than terror. O amor é mais violento do que o terror. That's Mais it. forte. É isso. Muito bom. Muito obrigado. Obrigado. Deus continue te abençoando, May God sendo keep on blessing inspiração. you. Amen. May you be inspiration. Keep on being inspiration. Que o Espírito Santo te acompanhe e que você continue, que nós continuemos até a volta dele, Till clamando he Maranata. comes back Yes. and we'll cry Maranatha. Yes. Estamos juntos. We're together. Hallelujah. Thank you so much. Posso te dar um abraço? May I give you a hug? Yes. E aí, galera, curtiu o podcast com o pastor Fred Williams? Então agora vocês vão ver um pouquinho do que nós vivemos no dia de hoje aqui na Comunidade da Graça, né? Então eles comemoraram aí os 70 anos da Portas Abertas Global. Então nós falamos com várias pessoas, colhemos vários testemunhos, com voluntários, trabalhadores aí da Portas Abertas. Então fique com um pouquinho disso aí, espero que vocês desfrutem e que possa te inspirar e te encorajar a iniciar, né, e continuar a obra do Senhor e orar pela igreja perseguida, beleza? Não se esqueça, visite a página da Portas Abertas, nós vamos deixar aqui o link na descrição do vídeo, beleza? Então,
Fiquem na paz, valeu. Lívia, esse painel aí, como é que funciona? Aqui a gente tem a lista dos 50 países onde os cristãos são mais perseguidos no mundo hoje. Então a proposta de quem está chegando aqui, a gente está convidando a escolher um desses países e manter ali uma oração, uma intercessão pelos cristãos que são perseguidos nesse lugar hoje. Qual a importância da igreja brasileira conhecer a Portas Abertas? Eu acho que é entender o privilégio que a gente tem hoje de cultuar a Deus livremente e conhecer a realidade dos nossos irmãos que estão sofrendo em outros países e ajudar como a gente pode, seja financeiramente, seja pela intercessão. Rafael, eu vi que você tá com um painel aqui grande, certo? Eu sei que é para você colar o papelzinho lá, mas o que é essa lista aí, ó? Explica pra gente aí. Esses aqui são os 50 países do mundo onde os cristãos mais sofrem perseguição. Então a gente tem os países aqui em vermelho, onde acontece a perseguição um pouco mais extrema, onde é muito difícil você ser cristão, e países laranja, onde também é difícil, mas às vezes não é todo mundo que acaba sofrendo perseguição, não tem tanta violência assim, né? Então tem alguns países que chamam bastante atenção, por exemplo, aqui na América do Sul, a gente às vezes acha que a perseguição está lá longe, quando na verdade também tem aqui perto, né? Então é uma lista muito importante, todos os anos a Portas Abertas atualiza e a gente sabe sempre pelos países que a gente mais deve orar, mais deve trabalhar. Muito bom. Qual a importância do cristão conhecer a Portas Abertas? Bom, o trabalho da Portas Abertas ele é muito importante porque ele serve para engajar a igreja, como a nossa aqui no Brasil, ou outros países onde você pode ser cristão livremente, a orar pela igreja perseguida, a suprir as necessidades da igreja perseguida. Então a gente sabe onde estão os irmãos que mais precisam, do que eles precisam, e aí você ter contato com as notícias que a Portas Abertas envia, todo o material é muito importante para você também. Se você quer contribuir, você sabe para onde contribuir. Se você infelizmente não pode contribuir com dinheiro, mas quer orar, você tem ali diversos motivos de oração, histórias de cristãos reais. Se você gosta de orar, não pelo país inteiro, mas quer orar por uma pessoa, você consegue. Então é uma fonte de conexão muito boa, muito importante com os cristãos perseguidos. Lohane, você sabe me dizer por que tem esse fusquinha azul? Qual que é o significado disso aí? Então, o Fusca Azul, ele simboliza, né, a marca da Portas Abertas, que era onde o irmão André, o fundador, um dos fundadores, levava as Bíblias para os cristãos que não tinham acesso a ela. Então ele é um marco muito importante para a missão Portas Abertas, pois através desse Fusca ele enviou e levou muitas Bíblias para muitos irmãos. Ó. Por que todo cristão precisa conhecer a Portas Abertas? Porque nós somos o corpo de Cristo, então como corpo nós sentimos a dor dos nossos irmãos. E o foco da missão Portas Abertas é esse, é socorrer os cristãos perseguidos ao redor do mundo. Então o nosso dever como cristão é ajudar os nossos irmãos. E Márcia, qual que é a importância de um evento desse? Esse evento é histórico, né? Porque está comemorando os 70 anos da missão Portas Abertas Internacional, que começou com o irmão André contrabandeando Bíblias para o leste europeu. Então, hoje, 70 anos depois, a gente carregar ainda esse legado, ele sempre falava, né, que quando Deus nos chama, ele só mostra o primeiro passo, e que ele não tinha ideia de que viraria essa organização internacional, que talvez ele não tivesse dito sim se ele soubesse, né? Então, é a gente se sentir parte desse legado de um passo de fé que um jovem tomou lá 70 anos atrás, né? Então, é muito importante. Márcia, porque todo crente cristão, discípulo de Jesus, deve conhecer a Portas Abertas? Porque como igreja nós somos um só corpo, né? Um só corpo global, com pessoas de todas as tribos, povos, línguas e nações. E a Portas Abertas é essa ponte, né? Entre nós, a igreja aqui no Brasil, e a igreja global, a igreja perseguida. Então, nós que estamos aqui temos liberdade para servir a Deus, a gente tem que se lembrar de que hoje, século 21, existem pessoas que não têm essa liberdade, existem irmãos nossos, parte do mesmo corpo, que não têm essa liberdade. Então, se um membro do corpo sofre, todos sofrem. Então, a gente precisa estar conscientes, né? Ter essa consciência de que existe essa parte do corpo que sofre e que nós somos um com eles. Daniel, você faz parte da missão Portas Abertas
E eu vi que você está nesse stand aqui do Desperta África. Isso mesmo. Você pode explicar pra gente o que é? Claro, o Desperta África é uma campanha global contra a violência na África, né? E aqui a gente está fazendo uma árvore bem bacana, onde a gente coloca as nossas orações que a gente deseja pelo fim da violência e apoio aos nossos irmãos perseguidos na Nigéria e os países ao redor. E ali tem um QR Code bem interessante, que tem uma petição global contra o fim da violência na África. Então, a Portas Abertas está à frente desse projeto aqui do Desperta África. Muito bom. Cara, qual é a importância do crente cristão, discípulo de Jesus, conhecer a igreja perseguida? A igreja perseguida são os nossos irmãos também, é a nossa família. Então, muitas das vezes, a gente está no conforto de ir na igreja no domingo, de ir na célula, de ir no culto, e esquece que a igreja é muito além da nossa zona de conforto. Então, você ter o conhecimento sobre a igreja perseguida é de extrema importância para o cristão, porque, mais uma vez, eles também fazem parte da nossa família. Então, a igreja perseguida é uma causa que eu amo muito e abraço de coração, porque ajudar a nossa família da fé não tem preço. Estou aqui com o Flávio. Flávio, eu sou o Wellington, beleza? Tudo bem? Você veio aqui pro evento da Portas Abertas? Sim, vim conhecer o evento aí, a primeira vez que vem. Você já conhecia a Portas Abertas? Ah, já conhecia pela internet, pelas divulgações da internet eu já conhecia. Já tinha feito o cadastro, mas não tinha tido a oportunidade de vir ainda ver ao vivo isso daí acontecer, né? O que você tá achando do evento? Ah, eu tô achando muito bom. Tava curioso para ver os livros, conhecer o pessoal que tá aqui e tal, e tô mais curioso ainda por 6h30, vai abrir ali, a gente vai entrar para ver ali dentro, o culto mais à tarde e tal, para ver as pessoas e escutar, né? Aprender mais de Deus. Legal. Qual que é a importância do crente saber sobre a igreja perseguida? Cara, eu acho que faz toda a diferença você saber sobre isso, porque faz parte do cristianismo a perseguição. Antigamente já tinha essa perseguição, então acho que faz parte do que a gente vive hoje, é como se fosse uma continuação. Aí hoje a gente tem liberdade aqui, mas em outros países, como tem essa perseguição, o fato da gente estar aqui lendo, aprendendo, conversando com pessoas sobre isso, eu acho que deixa tudo mais claro pra gente o tanto da liberdade que a gente tem aqui e o tanto de opressão que eles sofrem lá. Eu acho que a gente tira o dia para pensar um pouco sobre isso. Verdade, e até saber o que fazer depois, né? Exatamente. E a gente pode dar valor para nossa liberdade e a gente tenta ajudar de alguma forma aí, né? A gente vai para casa esperançoso de poder ajudar de alguma forma. Júnior, então esse aqui é o evento da Portas Abertas, comemorando os 70 anos, né, dessa instituição tão importante. Qual é a importância da Igreja Livre saber sobre a igreja perseguida? É um assunto bem pertinente, né, nos dias atuais, e o trabalho que a Portas Abertas faz, né, há anos, eu sigo há muitos anos, né, assino a revista, ajudo, e é fenomenal esse trabalho. Eu acredito que isso daí é uma resposta, né, que vem de muitos anos, né, que tem perpetuado por esse tempo, né? E acho que a igreja tem que olhar mais, né? Hoje em dia as igrejas, né, no geral, tem que olhar mais para esses irmãos perseguidos, né? Que somos um país livre, mas tem muitos irmãos que pagam um preço, né? Por essa liberdade que nós temos. Cristina, você está dentro de um Fusca. Por que esse Fusca está aqui? Olha, eu confesso que estar dentro desse Fusca é emocionante, e ele está aqui porque o André, ele transportava Bíblias escondidas em todos os buraquinhos que ele podia no Fusca como um contrabandista de Deus, para levar a palavra do Senhor aos cristãos que estavam na janela 1040. Qual é o seu contato com sua história com a Portas Abertas? Olha, minha história começou há 30 anos atrás, quando eu tinha 18 anos, e eu participei de um evento e eu fui desafiada a amar um povo que ninguém ama, que é o povo muçulmano. E ali eu recebi o meu chamado missionário, inclusive já estive no Oriente Médio servindo os refugiados. Qual que é a importância da igreja, no geral, os cristãos, conhecer um trabalho da Portas Abertas?
A importância que nós temos que saber quantos cristãos estão no mundo sofrendo por amor de Cristo, para que a igreja ore, se mobilize, clame por eles e que também invista em Missão Portas Abertas, para que esse trabalho do irmão André continue e que as Bíblias continuem sendo distribuídas e os cristãos sejam apoiados através de oração e dos nossos suprimentos pelo mundo. Galera, eu tô aqui com o Daniel. Outro Daniel, hein? Daniel, você não é da Cova dos Leões, não, né? A gente enfrenta leões, mas... Da onde que você veio, Daniel? Eu sou correspondente local do Portas Abertas de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, bem ali. Muito bom. Qual é a importância de fazer um evento desse aqui? Claro, além do todo o impacto, né, que Portas Abertas causou e causa na nossa nação, é trazer a consciência que nós, como pessoas livres que temos para adorar a Deus, a gente tem a consciência também de que pessoas, infelizmente, no mundo afora, por causa de ditaduras, entre outras coisas, mas elas, né, sofrem a falta de restrição de liberdade religiosa de poder propagar o evangelho. Quando eu me tornei parceiro da Portas Abertas em 2021, foi quando eu consegui ter a consciência da importância que faz a liberdade que nós temos e quão os jovens de hoje estão despreocupados, estão despreparados para enfrentar situações adversas, como perseguição nível hard, como acontece na Coreia do Norte, Índia, Egito, entre outras partes, Nigéria, entre outras partes. Então, quando eu me associei a Portas Abertas para isso e me tornar correspondente local, foi também para que pudesse propagar. E já fiz muitas ações lá, fiz o DIP recentemente, já participei dessa questão da árvore também, fiz a campanha. Então, tudo que o Portas Abertas tem, eu envolvo a minha comunidade, envolvo pessoas da minha cidade, porque eu acho muito, muito proveitoso. Não só a parte de... uma comunidade inteira, mas principalmente pessoas jovens. Então, quando me adentrei, foi para trazer essa metanoia para as pessoas de que a importância de que a gente ajude, auxilie pessoas que sofrem perseguição através das nossas orações, nossas doações, que tudo que a gente possa se envolver faz parte da nossa vida cristã, porque eles também somos nossos irmãos, né? O sangue de Jesus nos purificou, nos salvou e também alcançou a eles e alcança toda a humanidade. Só basta nós queremos estar abertos também para auxiliar e impulsioná-los eles a continuarem nessa jornada. Porque ser cristão em país perseguido não é fácil e eles têm uma garra, uma missão de continuarem o legado, de levar a palavra do Evangelho de Cristo para as comunidades locais deles. Então, acho muito importante por isso. Qual o papel da Igreja Livre, então? Agora ela já sabe que existe uma igreja perseguida. Qual o papel da Igreja Livre? Eu acho que no nosso sentido é mesmo a gente, além de ter consciência que a gente tem uma liberdade religiosa para adorar a Deus, é também ter essa consciência de que nossa liberdade não acontece em todo mundo. E nosso papel hoje, acho que fundamental como cristão da Igreja Livre como somos, é mesmo a gente ter a consciência de uma adoração mais verdadeira. Porque nós vivemos no nosso cotidiano uma adoração. Uma vez eu ouvi de um amigo meu, tá, que ele faz parte, ele é cristão em um país perseguido, e ele me falou: Daniel, você não sabe como que um Jesus te ama é importante para minha comunidade. Para nós se torna uma coisa obsoleta, uma coisa natural do dia a dia. Para ele, que era chinês, então para ele ele falou para mim: Daniel, Jesus te ama, mudou a minha vida. Então ele falou, então essa questão, entendeu? A gente poder adorar a Deus com mais intensidade e com mais verdade. Acho que acredito eu que seja isso. Muito bom. Obrigado. Prazer. Deus abençoe. Bom evento para todos nós. Valeu. O que você está fazendo por aqui hoje? Nós estamos cooptando as pessoas que compram o produto e não têm a assinatura da revista. Então, quem não recebe a revista e comprando hoje qualquer valor, vai receber a revista durante um ano de grátis na sua casa, ok? Para quem não veio hoje e quer a revista, como é que faz? Quem não veio hoje e quer a revista, vai só acessar lá o www Portas Abertas e aí você vai acessar e fazer a solicitação através do site e aí você vai receber a revista, também os produtos também você pode comprar, vai chegar na sua casa. Última pergunta. Por que é tão importante a Igreja Livre conhecer a Portas Abertas? Porque nós não sabemos o que é o sentido de igreja. A Igreja Livre, ela não conhece o poder da oração. Quando você, como cristão, conhecer um cristão perseguido e entender o poder da oração, aí você, como Igreja Livre, vai ver que você não sabe orar, você aprendeu, e aí você vai ter muito mais resultados em suas orações. Qual que é a sensação de você ouvir a mensagem e passar isso, sabe? Às vezes a gente está tão concentrado na tarefa
que a gente simplesmente ouve e entrega. Mas quando chega à noite em casa, aí que a sensação é sentida. É aí que a gente consegue discernir, nos permitir sentir aquilo tudo que foi sentido. E aí é a hora da oração, é a hora do choro, é a hora da reflexão mais profunda, porque é profundo, mas às vezes acontece de ali mesmo eu pausar uns segundos. Às vezes é tão forte que ali mesmo, naquela hora mesmo eu paro. A igreja sente isso, a gente sente todo... É muito forte, é muito forte. É muito forte. Qual a importância da Igreja Livre saber sobre a igreja perseguida? A importância é total, é vital. Você imagina quantas vezes você passou por uma situação que você só queria que alguém te fizesse uma ligação, alguém te falasse um oi, alguém batesse na tua porta. Então é isso que acontece. A igreja perseguida, ela tá lá sofrendo e ela pensa que ela tá isolada, ela pensa que ela foi esquecida, ela pensa que essa história de família em Cristo é apenas uma história. Mas quando ela começa a ver que tem pessoas realmente orando por ela, quando elas recebem cartas, a Portas Abertas tem uma campanha de carta, chega cartas lá fora, que a gente escreve nas igrejas aqui. Então você imagina, você tá em algum lugar do mundo, passando uma situação super difícil por causa da fé, e de repente você vê uma mala cheia de cartões falando, estamos orando com você, Brasil. Você fala, Brasil, Alemanha, França, outros lugares do mundo estão conosco. Então essa família da fé é verdadeira, é verdade essa família da fé. Então faz toda a diferença o envolvimento da Igreja Livre para a igreja perseguida e o contrário também, porque quando nós conhecemos a igreja perseguida, a importância que nós temos na vida deles, a gente começa a ouvir a história deles e começa a entender o porquê somos livres, o porquê temos tanto recurso, o porquê somos tão abençoados, para poder compartilhar, para poder dividir. Então é isso. Galera, muito obrigado a você que ficou com a gente até aí. Foi muito gratificante para nós cobrir esse evento da Portas Abertas dos 70 anos. Então é muito importante também a Igreja Livre saber qual é a sua importância para com a igreja perseguida, beleza? Nós encontramos aqui uma atmosfera, a galera engajada e sabendo o que está fazendo, e isso é o mais importante. Nós, como igreja, sermos um corpo e entender que nós somos um, né? Eles são perseguidos lá, mas nós somos uma igreja só. Não se esqueça disso. O nosso papel é orar e subsidiar a vida dessas igrejas, beleza? Ficamos por aqui, até a próxima, valeu, tchau, tchau. Santo nome, ele é exaltado.